É isso aí, galera. O nosso estudo de hoje é o 10º estudo. Se você perdeu os outros estudos, eles estão disponíveis no meu canal do YouTube que eu estou subindo só para isso, que é o Davi Cole, meu nome. E também você encontra lá na minha timeline do Facebook que eu estou deixando essas lives salvas. A tendência é que a qualidade da imagem seja melhor no YouTube, então eu estou subindo lá para quem quiser ver uma qualidade um pouco melhor. Mas é muito legal quando a gente pode fazer isso ao vivo, juntos, igual a gente está fazendo agora. Então esse é o estudo de número 10, o tema é a nova terra. Você sabia que Deus, ele deixou vários detalhes, ele mandou visões para seus servos, em específico aqui a gente vai falar sobre a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, o livro de Apocalipse, que foi escrito por João, o livro de Isaías, o profeta Isaías, e também algumas coisas de Paulo em 1 Coríntios, que fala sobre a nova terra, mais especificamente quem viu com mais clareza essa nova terra, a nova cidade criada por Deus, foi João, e ele escreveu no Apocalipse. Hoje a gente vai estudar um pouco isso, entender como é essa nova terra. A gente estudou sobre várias questões já, sobre a segunda vinda de Jesus, os 1000 anos do Apocalipse, e depois os 1000 anos, então, nós vamos estudar o que acontece quando que a cidade de Deus vem para a terra e como que isso funciona. Deus, ele deixou tudo com muita clareza, como eu disse. Então a gente vai estudar isso hoje. Para começarmos o nosso estudo, nós faremos uma oração juntos. Assim como você está, feche os seus olhos e una-se a mim nessa oração para Deus. Altíssimo Rei, amado Senhor, a Ti toda a honra e toda a glória. Graças te damos, meu Deus, porque mesmo em quarentena nós podemos usar a internet para propagar a Tua vontade, para estudarmos juntos e refletirmos na Tua palavra. Senhor, pedimos uma bênção especial para todos que estão sofrendo com essa pandemia. Todas as pessoas que estão na linha de frente, todas as pessoas que foram infectadas, pedimos uma bênção especial para elas, um cuidado especial para com elas, meu Deus. Esse vírus tem sido uma desgraça na nossa sociedade, mas nós sabemos que o Senhor está no controle e temos estudado o que essas coisas significam também, porque o Senhor permite que essas coisas aconteçam na terra. Senhor, nós hoje vamos estudar sobre a nova terra. Por favor, que seu Santo Espírito nos encha, nos guie e que unicamente a sua vontade seja glorificada aqui, Senhor. E unicamente a sua vontade fique em nosso coração, para que aprendamos e confiemos no Senhor, que é o único porto seguro. A Ti toda a honra e toda a glória para todo sempre. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. E também peço aqui tenho sentido no meu coração também a vontade de pedir pelas pessoas que estão doentes, não só por conta do coronavírus, mas outras pessoas que estão doentes. O Senhor sabe quem elas são. Pessoas que têm confiado a vida a Ti, que têm confiado a restauração da saúde a Ti. Nós pedimos humildemente por essas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos lá então, galera. Uma pequena introdução aí do nosso estudo de hoje. Como eu disse, o tema é a nova terra. Um mundo de paz, sem ódio nem rancor. Um mundo sem violência, preconceitos, corrupção, traições ou manifestações de deslealdade. Um mundo sem dor, sofrimento, luto nem pranto. Um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Deus, o brilho do próprio Cristo nos aquece e ilumina. Isso é o que todos nós almejamos ardentemente, cansados como estamos do mundo atual e suas dores, e como a gente está cansado, né? Para a mentalidade materialista e descrente, isso é utopia, mas a Bíblia fala de realidades a nós prometidas e preparadas por um ser que jamais falha. Como você sabe, a gente estudou já fizemos alguns estudos bíblicos, e nós estamos nessa situação de pecado porque o homem caiu no pecado. O objetivo de Deus ao criar a humanidade sempre foi que ele vivesse essas coisas que estão preparadas para nós. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do que Deus tem preparado para nós. Quando Jesus está terminando a vida dele aqui, terminando o ministério dele aqui, ele fala que para onde ele vai, ele iria preparar um lugar para nós, para que pudéssemos estar com ele, assim como ele está com Deus Pai. E que lugar que é esse? Como que vai funcionar esse lugar? Onde que vai ser esse lugar? A Bíblia fala sobre essas coisas e dá detalhes incríveis que emocionam o nosso coração. Nós hoje vamos fazer o estudo e responder 8 perguntas que talvez sejam suas perguntas em relação a esse tema.
E muito provavelmente você já se perguntou pelo menos algumas delas. Então vamos lá. A primeira pergunta é: o que o Senhor prometeu criar após o milênio? 2 Pedro. O livro de 2 Pedro está lá no fim, bem perto do Apocalipse. Tá antes de 1 João, tá 2 Pedro. Então lá no fim da Bíblia, bem perto do Apocalipse, um dos últimos livros da Bíblia, você vai encontrar 2 Pedro. É um livro curtinho, de 3 capítulos. Antes de 2 Pedro tem 1 Pedro. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Eu vou ler com você. 2 Pedro 3, 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então, segundo a promessa de Deus, nós esperamos um novo céu e uma nova terra, refeitos, novinho em folha, do jeito que ele deveria ter, do jeito que o planeta Terra deveria ter se mantido para sempre se não fosse o pecado. Então, essa é a resposta à primeira pergunta. Nós esperamos, segundo a promessa de Deus, novos céus e nova terra. Aí eu quero ir para Apocalipse 21. É o finzinho da Bíblia, gente. O penúltimo capítulo da Bíblia. Último livro, penúltimo capítulo. Apocalipse 21. Eu vou ter que ler inteiro com você, gente, porque a gente vai estudar aqui alguns pedaços, mas essa narrativa é sensacional. Perceba que João, ele estava preso quando ele escreveu essas coisas. Quando João escreve o Apocalipse, ele está preso. E ele recebe visões sobre essas coisas das quais ele está escrevendo. Tanto as visões proféticas, quanto aqui no caso, a visão sobre a nova terra. Então aqui na leitura, você vai perceber que como ele está tendo a visão, ele fala em alguns verbos, ele usa no passado. Você vai ver aqui alguns exemplos, mas é porque ele está vendo. E depois que ele viu, ele escreveu. E aí ele fala, então tal coisa era assim, tal coisa era assado. Mas isso são coisas futuras. É um privilégio que Deus deu ao seu servo de ver essas coisas e não só de ver, mas comunicar a outras pessoas. E mal João sabia que hoje, depois de 2000 anos praticamente, quase 2000 anos, nós estaríamos aqui estudando as palavras dele num mundo completamente diferente do que o que ele viveu, mas as palavras que ele escreveu. Porque Deus, sendo bondoso e amoroso como ele é, ele fez que essa palavra, essa escritura se conservasse para chegar até você, até a mim. Isso é maravilhoso. Isso já é surreal. Só de fazer essa reflexão, da gente ver como que todos esses livros da Bíblia chegaram até nós, é surreal. É assim, o plano de Deus mesmo. Tem a mão divina. Então eu vou ler com você. Apocalipse 21. A Nova Jerusalém. Nova Jerusalém é o nome dessa cidade. A cidade que Deus fez para os salvos. Então, João falando, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém. Disse-me ainda: está feito. Isso é Deus dizendo para João. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos,
O lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A gente já estudou sobre isso também. Versículo 9. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas. Olha os detalhes que Deus deu pra gente sobre essa nova cidade. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular. Outro detalhe que Deus está dando físico da cidade, real, literal. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. Tá imaginando, tá conseguindo imaginar esse lugar? Imagina, vai visualizando. Verso 19. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte ou toda variedade de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente, um conceito que a gente não consegue nem entender direito. Não vi templo algum na cidade. Olha só, não tem igreja na cidade. Pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Nós estamos lá na presença de Deus, não precisamos ir a uma igreja para louvar a Deus. Nós estamos diretamente na presença do Senhor. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Então nós não precisamos de igreja porque Deus está lá e vive lá conosco. Nós não precisamos de luz do sol, nem lua, porque Deus está presente e ilumina qualquer espaço que haja na terra. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esse é o capítulo 21. Sensacional. Maravilhoso. Sensacional. Não tem palavras para descrever isso. Você imaginar que essa cidade é real. Você pode ter a certeza de que essa cidade é real e de que Jesus está preparando agora essa cidade para você e para mim, para todos que o aceitarem. Isso é real, gente. Isso não é Hollywood, isso não é um conto, uma historinha, um jogo. Isso é real. O relato continua no capítulo 22, que é o último capítulo da Bíblia, que tem um fechamento sensacional, mas para não me estender tudo, eu não vou ler tudo do capítulo 22. Você pode ler aí, que você com certeza vai ficar maravilhado. Então, após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra. Lembra que a gente estudou os 1000 anos? Então, quando Jesus volta, os mortos
que não foram salvos ficam mortos e todos os que foram salvos sobem com Deus. Satanás fica com os anjos na terra durante esses 1000 anos, é a prisão dele porque ele não tem a quem tentar. Os que morreram em Jesus Cristo são ressuscitados, os que estão vivos são trasladados, vivos são transformados. Então nós salvos vamos para o céu. 1000 anos lá, depois dos 1000 anos, essa cidade desce para a terra. A terra será refeita, novas coisas. Lembra que a gente leu que Jesus faz novas todas as coisas? A terra será refeita, perfeita, maravilhosa. E esses detalhes que nós lemos são detalhes da cidade, dessa terra nova, que é Jerusalém. E aqui nós vemos também que Deus e Jesus habitam na terra. E nós seremos o povo dele particular. O centro do universo vai passar a ser a terra, porque é onde Deus vai estar. Esse povo remido e sofrido que passou por essa turbulenta situação do pecado, aqueles que confiarem no Senhor e chegarem até lá, eles farão parte do planeta que se torna o centro da terra. Nós vemos aqui que o Senhor vai morar conosco aqui na terra. Então, após os 1000 anos, a nova Jerusalém descerá para a terra, tornando-se a capital da nova terra. Será quadrada, como a gente leu até a medida da cidade, cercada de muros e adornada de pedras preciosas. Em cada lado dos muros haverá 3 portas onde estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. A cidade e a praça serão de ouro. Na praça estarão o trono de Deus e a árvore da vida e o rio da vida. Você pode ler aí sobre o rio da vida no capítulo 22, é o capítulo que se segue. É maravilhoso. Só dá para falar isso, gente. É maravilhoso. Não perca isso. Ainda que você falhe em muitas coisas na sua vida. Você pode falhar em, de repente, querer alcançar algum status, alguma questão financeira, querer conquistar alguma pessoa, qualquer coisa que seja seu objetivo. Ainda que você falhe nesses objetivos, não falhe no objetivo de seguir a Cristo. Não falhe no objetivo de se aprofundar e andar com Ele, porque vai valer a pena. Só de contemplar a Deus já vai valer a pena. Morar na nova terra, podendo conhecer o universo inteiro perante o Deus, sem dor, como a gente leu, sem lágrimas, sem sofrimento, e para a eternidade, um conceito que a gente não consegue nem conceber, o conceito da eternidade, faz com que qualquer coisa fique leve. Qualquer outra coisa que a gente passa aqui fica leve diante da glória que nos aguarda, para a honra e glória de Deus. Pergunta número 2. Quem ficará fora da cidade e quem entrará nela? A gente leu aqui nesse primeiro texto, no Apocalipse 21, a gente leu parte dessa resposta. Outro pedaço dessa resposta está em 1 Coríntios. Então vai um pouco antes, ainda no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 6. Tá fácil aí, tá perto. 1 Coríntios está perto. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Vou ler com você. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Forte esse texto. O conceito básico é aquele que vive em pecado e continua em pecado, seja qual tipo de pecado for, ele não vai conseguir, ele não vai estar lá, porque ele não se preparou para aquilo. Você percebe a necessidade de preparo? Nós precisamos nos preparar e em todas as coisas nos adaptarmos ao estilo de vida que Deus orienta, para que o céu seja legal. Para o céu ser legal, para mim e para você, nós precisamos estar em harmonia com Deus, estar em harmonia com as coisas que Ele criou. Então, em tudo que envolve o estilo de vida, desde o método de como você se alimenta, como você trabalha, como você vive, as escolhas que você faz, em tudo nós precisamos estar alinhados e caminhar rumo ao céu. Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus para estarmos então preparados para viver no estilo de vida dele. Hoje nós estamos vivendo um momento de graça, onde todos os pecados são perdoados por Deus para aquele que se achegar a ele.
E vários dos pecados serão vencidos com muita luta. Cada um sabe a tendência que guarda dentro de si. Cada um sabe identificar quais tendências pecaminosas você guarda dentro de si. E em muitas delas você vai ter que jejuar, orar muito, madrugadas, vai ter que vencer, vai ser uma luta grande. Mas Deus, ele diz que toda pessoa com ele pode vencer todo tipo de pecado. Qualquer coisa que não agrada à vontade de Deus, qualquer coisa que te faz ficar separado de Deus. E eu digo mais, no decorrer da caminhada, você também vai descobrir defeitos que você nem sabia que tinha. Coisas que você nem sabia características que você nem sabia que tinha. E você vai percebendo, e Deus vai lapidando. E quanto mais você percebe essas questões, mais você vê que a graça de Deus ela é gigantesca, ela é imensa, é muita graça, é maravilhosa a graça de Deus. Então vamos continuar. Então, quem ficará fora da cidade, quem entrará nela? Quem ficará fora da cidade? Todos que amam o pecado, qualquer tipo de pecado. Aqui, até na resposta está citado, os incrédulos, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Entrarão somente aqueles que têm o nome no livro da vida. A gente leu aqui em Apocalipse 20, Apocalipse 21, se não me engano, a gente acabou de ler, sobre o livro da vida. O livro da vida é um livro onde Deus guarda os registros, tem os registros de todas as pessoas que lá com ele estarão, porque o escolheram. É um dom de graça de Deus. É a graça, literalmente. E para o seu nome estar escrito lá, você tem que escolher a Cristo e participar de toda a caminhada com ele. Pergunta número 3. O que não haverá na nova terra? Bem, a gente já leu aí Apocalipse 21. Então vamos ler o livro de Isaías, capítulo 35. Isaías 35. O que não haverá na nova terra. Isaías capítulo 35. Eu vou ler alguns versos, tá? Eu vou ler primeiro o verso 5 e o verso 6. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos, mancos, pessoas que têm problemas para andar. Então os coxos saltarão como o cervo e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Vou ler agora o verso 9. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Essa versão diz assim, mas outras versões dão a entender que, na verdade, os leões eles não serão agressivos. Não é que não vai existir leão, os animais que Deus criou existirão. Mas eles não serão agressivos, andarão juntos. A gente vai ver isso até em outro verso que a gente vai ler. E o verso 10, Isaías 35, eu li agora o verso 9, eu vou ler o verso 10. E os que o Senhor resgatou voltarão. Entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Sensacional. Então a morte, o luto, o pranto e a dor não existem mais. Deficientes físicos, enfermos, não existe mais. Voz de choro, de clamor, não existem mais. Eu estou respondendo essa pergunta me baseando nesses versos que eu li e também no Apocalipse 21 que a gente já leu inteiro, tá bom? Isso aí, pergunta número 4. Pergunta número 4. Deixa eu só ver se eu consigo aqui algum pano para eu passar aqui, que eu acho que a câmera do Facebook está um pouco embaçada. Deixa eu ver se melhora aqui. Acho que melhorou um pouquinho. Pergunta número 4. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Ótima pergunta. Isaías 65. Vamos para o capítulo 65 de Isaías. Está aberto já no livro de Isaías. Vamos para o capítulo 65. Verso 21 e 22. Versos 21 e 22. Isaías 65, versos 21 e 22.
Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Nós vamos então plantar e desfrutar de tudo aquilo que Deus criou para que nós cultivássemos. E é um trabalho muito interessante. Quando você vê o começo da criação, quando você vê qual que era a atividade de Adão e Eva no jardim, você vê que a atividade principal deles era cuidar da natureza. Então o cultivo com o solo é uma das características do cuidado com a natureza. E apesar do pecado ter entrado e o cultivo do solo ter se tornado muito mais difícil por conta do pecado, agora a terra não, a partir desse momento do pecado, a terra não gera mais com tanta facilidade, as coisas não são mais tão fáceis. Ainda assim, essas questões, a natureza, o lidar com a natureza, o cultivar do solo, ainda assim são bênçãos para a humanidade. Até porque você percebe que tudo que nós comemos vem do solo. Tudo que a gente come vem de algum lugar, por mais que tenha sido processado, vem de algum lugar que alguém plantou, alguém cultivou o solo, alguém viu o poder de Deus naquela planta crescendo no tempo certo, sendo cuidada da maneira certa, frutificando no dia, na época certa. Tudo maravilhoso. Deus se revela muito através da natureza. Eu dou até uma dica para você. Passe tempo na natureza. E passe tempo em contato com a criação de Deus. Não só você, mas seus filhos, se você tem filhos pequenos. Ensine-os a amar a Deus e a ver Deus na natureza, ver a mão de Deus agindo na natureza. Isso tem um valor imensurável. Inclusive, existe uma parte dos ensinamentos de Deus que só somos capazes de aprender em contato com a natureza, observando como que as coisas acontecem, como Deus estabeleceu para elas acontecerem. É sensacional, poderia fazer uma live só disso, porque realmente é muito, muito louco, gente, é muito legal. Mas eu vou continuar aqui então. Pergunta número 5, hoje são só 8, hein, gente? Vai acabar rápido hoje. Pergunta número 5, como serão os animais na nova terra? Isaías 65, a gente já está no capítulo certo. Isaías 65, verso 25. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno, como o boi. Mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O próprio Deus é quem diz isso. Então, como eu falei para vocês, o leão vai existir, mas ele comerá feno como boi. Não serão animais agressivos, carnívoros. O lobo e o cordeiro comerão juntos. E aí você percebe que o único animal que ainda vai sofrer consequências, ainda comendo do pó da terra, é a serpente. Porque foi o animal que simbolizou a Satanás, quando Satanás incorporou uma serpente, se passou por serpente para falar com Adão e Eva. É impressionante. Talvez isso vá ficar até para a gente, mesmo na eternidade, olhar e lembrar desse símbolo da cobra, né? Assim como as mãos de Jesus, as mãos e os pés, vão ficar marcados pela eternidade. Você sabia disso? Spoiler de outro estudo bíblico aqui. A única lembrança que haverá dessa vida aqui, num mundo de pecado, para sempre, vai ser serão as marcas de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, nas mãos e nos pés. Essas cicatrizes nunca sairão dele. Para sempre nos lembrar disso. Vai ficar lá, para sempre. A gente não vai lembrar mais das coisas ruins que passamos aqui, não vamos mais chorar, não vamos mais ter vontade de nada. Mas para sempre o nosso Rei, o nosso Salvador, terá as marcas dessa história de redenção e do que ele fez por nós. É maravilhoso, é lindo demais, gente, lindo demais. Pergunta número 6, antepenúltima pergunta. Quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? Capítulo 66 de Isaías. Você está indo Isaías 65, vamos para o próximo capítulo, Isaías 66, versos 22 e 23. Então, Isaías 66, versos 22 e 23. Assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros
os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra e de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os... Aí já é outro verso? Aí já é outro verso, 22 e 23. Então, quão frequentemente os salvos adorarão a Deus na nova terra? De um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante a Deus. Toda a carne irá adorar, toda pessoa vai adorar. De um sábado a outro, de uma lua a outra, eternamente. Eternamente iremos adorar o Senhor. Pergunta número 7. Para quem Deus preparou essa cidade? 1 Coríntios 2:9. Agora você já está ligeira na Bíblia, né? Já fizemos 10 estudos. Eu também já estou aqui com mais prática também. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Dá mais um segundinho para você achar. 1 Coríntios 2, capítulo 2, verso 9. Eu vou ler aqui com você. Todavia, como está escrito, presta atenção nessas palavras, hein? Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, primeira lição desse verso, é impossível alguém imaginar, é impossível alguém ouvir o que foi preparado, entender o que foi preparado, ver, contemplar o que foi preparado e imaginar, até imaginar o que foi preparado. O que Deus preparou para você e para mim é muito superior a qualquer imaginação, a qualquer expectativa que possa ser criada. Inclusive as palavras da Bíblia são as palavras de João aqui na Bíblia descrevendo a nova terra. São uma tentativa de se dizer o que é indizível, entende? É para você perceber quão maravilhoso é, mas vai ser muito mais maravilhoso do que você consegue imaginar. Então, e no fim do verso é dito que Deus preparou para aqueles que o amam. Simples assim, aqueles que o amam. Então Deus preparou o novo lar para os que o amam. Se desejo estar na nova terra, devo a cada dia amar Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Verso 8. Aliás, capítulo 8. Qual é a marca daqueles que amam a Jesus? João, livro de João, Evangelho de João. Está aí no começo do Novo Testamento, mas não tão no começo, é o 4º livro do Novo Testamento, está um pouco antes aí do livro que a gente está. Algumas páginas antes do que a gente estava ali em 1 Coríntios. João, presta atenção, não confunda com a primeira carta de João, 1 João, 2 João, tá? Só João, Evangelho de João. João 14, verso 15. Então, João, capítulo 14, versículo 15. João capítulo 14, verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só, simples. Se você mora com seus pais ainda, se você ainda não adquiriu uma independência financeira, não ainda saiu da casa dos seus pais, provavelmente você tem que obedecer às regras impostas as regras impostas pelo seu pai, pela sua mãe. Isso faz parte do amor, você sabe, você tem um horário para chegar, você tem que cuidar do seu quarto, tem que limpar, tem algumas atividades a serem feitas, tem que ajudar a lavar a louça. Da mesma maneira, Deus é um Deus de regras, Deus é um Deus de normas. Não basta simplesmente falar que ama a Deus e fazer tudo o que quiser do jeito que quiser. Aqui Jesus fala exatamente disso. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então o que Deus orienta para que o homem viva, esse deve ser o nosso objetivo. Nós devemos a cada dia acordar pensando, bem, como que eu vou viver mais dentro do padrão de Deus? Como que hoje eu vou dar mais um passo em relação a viver no padrão de Deus? E aí Deus vai renovando os seus padrões, Deus vai renovando seus conceitos e de uma forma maravilhosa você vai caminhando junto com Cristo. É só quem vive pode falar. Viva isso, escolha viver isso, porque apesar de dificuldades humanas virem, você vai ter uma caminhada abençoada que vai fazer você, como diz o profeta, voar acima dos céus, voar como as águias. E quem prova sabe que é exatamente isso.
Bem, essa era a última pergunta do estudo de hoje. Então vamos fazer uma breve recapitulação, tá bom? Após os 1000 anos, Deus criará um novo céu e uma nova terra. Ele vai refazer a terra e refazer o céu, aqui o céu que a gente conhece. Não haverá mais doenças, desemprego, diferenças sociais, ódio, separações. A capital da nova terra será a Nova Jerusalém, a cidade. A cidade cercada com muros, revestida de pedras preciosas, e onde estará o trono de Deus e do Cordeiro. Nela entrarão os que têm o nome no livro da vida e amam a Jesus. Como compromisso hoje, gente, escolha para si mesmo responder essas perguntas, escolha para si mesmo viver esses ensinamentos. Creia que Jesus está preparando morada para você. Essa é uma realidade. Creia nisso. Deseje, ame-o. Não só deseje amá-lo, ame-o de todo o seu coração. Pode botar seu coração, é um lugar seguro. É um lugar seguro. Você tem acesso à internet, está me assistindo, tem acesso à internet, você tem milhares de testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada em momentos de luta, confiaram no Senhor e receberam uma paz, um amparo que nada nesse mundo poderia dar. Você tem acesso a informações. Queira ter a marca daqueles que amam a Jesus. Escolha, siga os ensinos de Jesus. Essa nova terra foi preparada para você e para mim. Não haverá mais morte, não haverá mais dor. O lobo e o cordeiro vão comer juntos. Nós vamos ter paz. Os leões não serão ferozes. A terra, a cidade é toda cheia de beleza, de pedras preciosas, de ouro, de portas de pérolas. Tudo isso preparado para nós. Se prepare, porque isso tudo foi preparado para você. Os acontecimentos que se seguem na história humana que a gente conhece foram detalhados e a gente vai chegar em muitos deles. Mas tem muita coisa que vai acontecer. Muita coisa vai acontecer na Terra. A Terra ainda vai virar e girar e muita coisa vai acontecer. Esteja com Jesus. Esteja preparado para isso. Eu tenho certeza que vai chegar o tempo em que nós não vamos ter um acesso tão fácil assim a essas informações. Então faça bom proveito enquanto você pode. Vamos fazer uma oração e terminar o estudo de hoje. Amado Deus e Senhor, obrigado, meu Deus, por essa reunião, por esse encontro, por esse estudo da Tua Palavra. Estamos aqui juntos para Te honrar e Te glorificar somente. Pai, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós nunca seremos merecedores da Tua graça. Obrigado porque a Tua graça é de graça e porque o Senhor prepara um novo lugar para nós. Obrigado porque desde já nessa vida o Senhor promete e faz coisas novas na nossa vida. Tenho certeza que cada um aqui que está comigo nessa oração já viu coisas novas serem feitas na vida. E verão ainda muitas coisas novas serem feitas por Ti, Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a fixarmos esse estudo nos nossos corações, na nossa mente e continuarmos avançando para a Tua honra e Tua glória. Obrigado por ter dado tantos detalhes e não ter nos deixado no escuro. Nós Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera. Tamo junto. Precisar, me chama aí no que eu puder ajudar. Eu vou sempre ajudar. Valeu, gente. Fica com